João Francisco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer, uma honra aqui estar falando um pouco com vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre consumidor conectado, tudo bem dentro do que vem sendo dito aqui nesse evento que está tão bacana, falando sobre experiência de usuário e sobre tudo que esse universo tem trazido para o mercado como um todo. Mas antes de tudo, primeiro eu queria me apresentar. Eu sou o João Francisco, pai da Lara, esposo da Melina, e tenho 36 anos. Sou mineiro, fico agora em São Paulo, e a gente está expandindo o nosso horizonte aí para muitas coisas e para apoiar várias frentes. A minha história começou na área de TI. Eu passei um tempo aí depois de formação de TI, dentro do marketing digital, dentro da parte de extensão, até chegar hoje na parte de digital e inovação. Essa é uma história que vem aí acontecendo nos meus últimos 20 anos aí de carreira, que eu comecei bem cedo. Eu comecei com 17 anos, e aí já fiz um primeiro estágio, e aí depois eu continuei e fui pegado por esse universo digital e de transformação aí que a gente se encontra. E para falar de consumidor conectado, que eu acho que é o nosso principal objetivo hoje aqui, falar dessa apresentação, eu acho que a gente tem que mencionar as gerações. E a geração Z é uma geração que fala muito desse universo hoje. É uma geração que vem ditando o ritmo e trazendo muitas diferenças e muitas novidades para o mercado. Ela vem trazendo tendências e mudanças de forma de conhecimento, de forma de entretenimento e de forma como os players têm que gerar conteúdo e informação. Tudo isso aqui que foi falado na palestra anterior, né? Que não é só o UX, não é só questão de usabilidade, é questão de conceito, né? E aí a gente teve fases nessa história. Lá na década de 70 era voltado para produto, depois para serviço mais produto, depois já começou ali nos anos 2000 falando um pouquinho mais do usuário, um pouquinho pensando no consumidor, mas aí sim hoje é a relação. É totalmente relationship-centric, que é hoje o que faz a diferença. Quem não se usa dessa maneira não consegue tantas alavancas. A evolução das gerações, ela passa aí por um universo aí. A gente está numa transição dos millennials para a geração Z. A gente tem hoje muita gente da geração Z chegando, que é uma geração nascida entre 96 e 2010, e ela tem um potencial global aí para estar em 2020 ser 2,5 bilhões dessa população atual. Eles são completamente conectados. É uma geração que tem uma visão completamente conectada. Eles tendem sempre a menos coisas e mais experiências, mas tem um dado interessante, né, que fala que 60% dessa geração ela prefere ainda fazer compra física, ou seja, eles vão avaliar tudo de uma forma conectada, mas a experiência para eles faz muita diferença. Aí a gente tem a história dos nossos avós, né, dos nossos pais, como a evolução vai acontecendo, até chegar na geração em que minha filha, Lara, está, e que vários aqui devem ter também, que é a Alfa, que aí merece um capítulo a mais ainda, uma parte, mas o nosso foco vai ser a geração Z, que nós, assim, né, eu estou na geração Millennials, assim, e vários devem estar aqui também. A gente trabalha muito já voltado para esse universo que a geração Z vem fazendo, que tem uma diferença, né? A experiência nas características aí dessas gerações. A geração millennial, ela tem, por exemplo, experiência de 2 telas por dia de conexão. A geração Z já são 5 telas por dia em média, e que ela vai consumindo e gerando de coisas novas, né? Não são dos mesmos aplicativos, são coisas diferentes. Elas sempre buscam por descobertas. A geração millennial, ela precisava ser descoberta. A Z, ela já tem uma necessidade de gerar conteúdo, de gerar informação, de buscar. Elas são mais disruptivas. É mais uma questão, eles são mais determinados, mais para frente, né? Eles não são, e é uma geração diferente das anteriores, que elas não são uma extensão, elas são novas. Elas estão configurando uma fundação para o futuro agora. Então elas influenciam tudo. Se você pensar,
essa geração atualmente, ela tem influenciado os pais e os avós a usar mais as tecnologias, a usar mais os gadgets. Eles estão influenciando tudo numa maneira de consumo diferente, que aí elas são assim, o principal foco dela é que eles são influenciadores. E com isso a gente precisa, na nossa técnica, na nossa parte de UX, na nossa parte de construção, pensar cada vez mais como é que a gente entretém, como é que a gente mantém esses caras engajados, como é que a gente mantém tudo isso em evolução. A Alpha, que é uma geração aí que vai vir, né, que já está aí nascida aí, que tem essa geração a partir de 8 anos, aí até uns 8 anos de idade, ela tem até um dado interessante, né, porque eles vão ser poder de multidões, assim, eles vão buscar poder de multidões, que é uma coisa muito característica, e que tem é só uma brincadeira mesmo, um ponto interessante, que provavelmente eles nem dirigir um carro vão, a não ser que eles queiram, né, mesmo usar isso como uma coisa assim mesmo, uma experiência de entretenimento. E se for parar para pensar, isso é muito real. Claro, aí o Caio falou muita coisa aí que faz sentido, que tem muita coisa para aprimorar. Os 5 comportamentos que eles têm muito, assim, que é muito interessante e que aí quando a gente foca na geração Z para determinar que um consumidor conectado faz a diferença, é que eles não confiam muito em informações, eles consomem diferentes, eles não veem limites artificiais, eles querem se autosservir, eles estão influenciando o resto da sua base de clientes, isso é uma grande realidade, então eles fazem toda a diferença. Eles não querem produtos, eles querem serviços, isso faz muita diferença. E 59% dessa geração, isso é um dado muito interessante, eles buscam notícias não em jornais, mas em redes sociais. Isso traz um dado muito importante, o quanto que a gente tem que movimentar as nossas redes sociais, a nossa network, o nosso processo de inbound. Ela inspira de forma, como é que ela usa a experiência de consumo? De forma conversacional, de forma conveniente, contínua, tem que ter curadoria, tem que ter comunidade, tem que ter tem que ser controlável, tem que ter credibilidade. Isso para eles também conta muito e conta como muito importante. Para atender tudo isso, voltado para o que a gente imagina de user experience e todo esse cenário que a gente tem no mercado, vem nascendo uma cocriação de solução que junta a tecnologia e o marketing, que vem aí a nova big idea, né, que é a conexão desses dois universos, que é o Customer Centricity, que é onde a gente coloca mesmo o usuário no centro de tudo e antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar na transformação cultural e na transformação digital. Isso sim vai trazer um impacto e vai trazer toda uma alavanca de informações e todo um formato diferente, desde o UX que a gente pensa lá na ponta e vai trazendo as experiências. Como é que isso funciona, né, na prática e que a gente tem visto muito disso acontecendo? A gente tem que trabalhar muito com MVP, que é onde a gente descobre, diverge, converge, cria, testa, principalmente testa. Acho que quanto antes, a grande frase que a gente grava e que a gente tem que guardar muito é que o testar rápido é barato. Então, quanto antes você testar e resolver o problema daquela maneira, se for cedo, você consegue consertar de uma maneira barata. E aí, nisso, você tem várias coisas envolvidas ali dentro das operações, dentro da nossa TI, dentro do nosso marketing. A gente tem estratégia, insights, dados, design, construção, mídia. Isso tudo ele vai fazendo uma engenharia, uma engrenagem que vem entender, criar, ativar conteúdo, ativar informação, ativar totalmente um cenário de conexão que vai fazendo pontos de contato que vão trazendo informações relevantes para a gente sempre estar retroalimentando o nosso produto. A jornada que a gente imagina são 5 passos assim importantes. Isso é uma jornada que eu vou trazer alguns exemplos de ação que a gente tem executado aí perante o mercado que a gente tem visto, mas a gente executa 5 passos principalmente. Pré-game, que é onde a gente entende o problema, onde a gente entende a necessidade, como a gente tem que executar aquilo para chegar num objetivo. O mergulho, que é onde a gente começa a fazer um aprofundamento daquele cenário, daquele problema, daquele desafio, para buscar, sim, onde que eu quero chegar e como que eu devo chegar. Eu exploro aquele universo que eu mergulhei de uma forma diferente, para, sim, começar a idear e aí prototipar.
Isso é um processo cíclico que fica girando, e aí toda vez que eu experimento, naquele cenário de errar rápido e barato, a gente volta e continua explorando e trazendo esse MVP de ideias. Esse MVP de informações que vão trazendo e vão mudando o universo do que a gente vem criando. E que aí vão acontecendo isso no nosso dia a dia, e não só nas operações digitais como um todo. O que a gente usa em cada um desses pilares aí, né? O que a gente tem feito? No pré-game a gente usa reunião com stakeholders, workshops, entrevistas, sombra, um dia na vida. Mergulhar a gente usa focus group, mapa de empatia, canvas, várias técnicas de design thinking que a gente usa e que a gente tenta sempre inovar e fomentar. A gente parte na parte de exploração, o diagrama de estratégia tem sido muito interessante, user histories, a parte de protopersona, benchmark, site mapping, isso tudo vai trazendo muito insumo e muita coisa importante no nosso dia a dia para a gente entender se o objetivo que a gente quer alcançar, ele está atingível. Aí na hora de criar a gente faz o How Might We, brainstorm e teste de usabilidade na experimentação. Eu acho que é o ponto mais importante, que é quanto mais a gente testa, mais informação a gente gera e mais insumo a gente coleta para o nosso dia a dia. Por que tudo isso? Porque isso tudo é a busca da inovação. E inovar é colocar as pessoas no centro. 100% dos clientes, eu gosto muito dessa frase do Simon Sinek, ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, isso não tem como negar. E se você não entender as pessoas, você nunca vai entender o negócio. Então, por isso o UX, a parte de centrado no usuário, a parte de entender tudo aquilo voltado para o negócio, ela é o centro de tudo, que é onde eu imagino o que é desejável para a pessoa, o que é viável para o negócio e, obviamente, que senão a equipe de TI fica maluca se é tecnologicamente possível. Isso tem que ser mesclado, esses três pilares, para que funcione. Como é que isso tudo funciona? Obviamente, são os pilares do Design Thinking, do UX, e quem usa isso no dia a dia sabe. Empatia, colaboração e experimentação. Gera empatia, entendo com quem que eu quero lidar, como que eu quero lidar, como eu vou buscar isso da melhor forma possível. Faço a colaboração. A gente não existe mais o dono da verdade. A gente co-cria com o cliente, co-cria com os usuários. A gente entende, envolve o usuário final para a tomada de decisões. A gente faz experimentação, que é onde a gente testa e volta cada vez mais, vendo se aquilo funciona. Como objetivo estratégico, a gente sempre entra com processo, serviço, novos negócios, e aí dentro daquele processo tem UX, UI, e nas soluções que a gente quer atingir, a gente vem para o time to market, para engajamento entre stakeholders, comunicação efetiva, estimular a inovação, solução validada, ou seja, nós não estamos falando aqui só de tela. Eu gostei muito que nesse evento estava frisando isso bastante, que UX não é só tela, e isso é muito importante, porque o UX é muito além disso, né? É uma coisa envolvendo todo um conceito e um universo, que inclusive culmina na parte do desenvolvimento, que é esse universo novo de Agile 2.0, que é onde a gente combina Design Thinking, Scrum, DevOps, Lean Startup, com esses métodos que estão emergindo aí no cenário, que são focados em geração de valor, né? Quick Reactions, o foco em resultado, a visão de MVP que a gente sempre tem que ter e sempre tem que gerar um produto que atinja um objetivo. Cliente sempre no centro, os valores do ágil sempre acompanhando o nosso cenário. E a gente tem valor, cooperação, responsabilidade, propósito, tudo isso tem que ser pensado no nosso dia a dia, na criação das nossas soluções. Aonde a gente imagina chegar, o que a gente quer buscar e por que a gente quer buscar. O porquê disso é muito importante. Pilares que vão aparecendo hoje para apoiar tudo isso que o UX, tudo isso que esse universo de TI vem fazendo. O business partner, a pessoa de RH mais próxima, o Agile Coach, o Growth Hacker para escalar o produto, para desenvolver e para entregar uma máxima cada vez maior. Um desenho aqui de um case, por exemplo, para exemplificar, a gente fez uma design sprint, que é do Google Ventures, né, que a gente adaptou para o nosso cenário, onde a gente implementou em 5 dias, a gente fez todo esse cenário dos 5 métodos que a gente entrega. E aí a gente fez todos os passos que a gente precisava, né, com as dinâmicas de Design Thinking, UX, fazendo a facilitação, a gente fez entendimento do problema, definição do MVP, a gente fez as dinâmicas de entendimento
desenvolvimento, teste de usabilidade, prototipação, tudo aquilo. Mas o principal de tudo isso é que no início, quando a gente foi chamado, o que eles imaginavam de problema era uma coisa, e no final a gente saiu com outra. E isso acontece muito quando a gente entende o que o cenário, o que o usuário final está precisando. Nesse caso aqui, ele entendia que era só um sisteminha de lançamento de pedido, e no final a gente lançou um C2C de peças de máquinas agrícolas. Então, assim, não dá para explicar tanto agora porque o tempo é curto, mas foi basicamente isso. Um outro case também de design sprint que a gente fez é para a empresa de marketing que ela precisava aumentar o volume de assinaturas, falando totalmente integrado com o CMO de empresas. Então, ela é voltada para o mercado de marketing. A gente usou diversas técnicas também de design thinking, diversas coisas que funcionam. O objetivo disso tudo aqui é pensar no usuário conectado, no consumidor conectado e como é que isso funciona mesmo. A gente trouxe quem era o consumidor alvo para esse tipo de dinâmica e a gente dividiu também ela em etapas para fazer todas as dinâmicas que precisavam para buscar os resultados possíveis. Um outro jeito mais, que é um mais longo, que é um caminho onde a gente faz todas essas etapas e culmina no Agile 2.0, que é onde a gente começa a desenvolver, que é o que acontece da gente implementar. Claro, obviamente, sempre. Business teste de usabilidade, teste de software, isso é muito importante e necessário e entra como alvo principal depois que a gente sai do cenário de criar uma solução ali num MVP e num desenho desse dive, né, dessa design sprint. Aqui esse case ele demora um pouco mais, o Deep Dive ele tem 40 dias de funcionamento, foi para uma seguradora digital que ela vai lançar no mercado. Quem é melhor motorista paga menos, quem é pior motorista paga mais. É um conceito diferente pensando no consumidor conectado. Por que não? Por que isso não pode ser diferente? É uma quebra. E aí a gente está falando de IoT, de cloud, de analytics, de digital, totalmente o pay how you drive, onde a gente consegue fazer um carro conectado, onde a gente consegue monitorar o que ele está fazendo, pegar score, o que ele está fazendo naquele dia a dia. A gente foi fazendo todas as dinâmicas também de UX, tudo que precisava ser feito, encaminhando ali com o UI, o UX, o cara de Customer Success para entender como é que depois que eu lanço ele e escalo, como é que eu mantenho esse cliente ativo e renovando dentro da base de clientes e assim por diante. Um outro caso também, da mesma coisa, que também foram 40 dias, mas isso aqui era para uma empresa de posto de gasolina, que era para tentar ver como é que eu fazia um dono de posto de gasolina usar um aplicativo para comprar, e isso também funcionou bem, e a gente teve esse tipo de feedback, que é importante a gente fazer o research lá, que a Nancy ontem falou muito bem, a gente buscar o feedback, buscar a pesquisa antecipadamente e depois no posterior também, falando se está no caminho certo ou não. E aí eu vi que gostei porque está claro, intuitivo e bem rápido, é um ótimo benchmark com essas informações todas que vocês estão vendo aí atrás. Isso tudo ele vai no modelo incremental e contínuo, a gente vai mantendo isso dentro do cliente, dentro de mesas ágeis e dentro de um formato onde a gente pode posicionar da maneira que for necessário, trazendo experiência de usuário, experiência de negócio, isso aí é importante a gente fazer sempre para ter um mindset growth, de organização exponencial, né? Isso é o nosso alvo importante de ter um propósito transformador massivo, usar o mindset scale e ideas, né, que também o Salim Ismael fala muito disso e eu acho que faz muito sentido. Um PTM que de criar soluções para um futuro melhor é um PTM interessante para o cenário que a gente tem e foi o colocado na empresa da qual eu represento, que é a Stefanini. E a gente tem 3 pilares importantes aqui. Gestão, relacionamento, que a gente tem o CS, testes contínuos para entender como que eu evoluo e como que eu caminho nisso, e dados. Dados é o novo petróleo, né? Como dizem, muita gente tem falado isso e isso é a grande informação. A partir de dados e informações é que a gente vai conseguir buscar a evolução e a gestão do relacionamento e tudo aquilo de uma forma escalável, de uma forma onde que eu ganho dinheiro, onde que eu ganho mais cliente e o que é dinheiro para uma empresa pode ser para outra diferente. Para uma é ter mais seguidores, para outra é ter mais vendas,
venda e assim por diante. Esse é o mindset que a gente tem que buscar e que tem que fazer diferente. E essa é a evolução dos cenários de empresas de consultoria que tem que estar no mercado. O objetivo do consumidor centrado no centro, a parte de Lean, Agile, UX, Design Thinking sempre voltada e uma sprint de growth com cientista de dados e growth hacking sempre pensando junto com o UX, ela vai trazer um mindset diferente. Ou seja, mais mudanças em menos tempo. Focado na expectativa do usuário final, melhorar a sua experiência, assim como escalar. Isso eu acho que é o grande ponto e é onde a gente tem que focar. Obviamente, para isso a gente precisa da nossa estrutura, da empresa que a gente trabalha, onde a gente está, que ela pense de uma forma e fomente essa cultura e a capacidade de mudança de pensar o novo junto conosco. Esse é o grande objetivo, pensar nesse consumidor novo que está vindo e como é que a gente atende ele. Uhul! É isso. Perfeito. Cronometrado, verdadeiramente, né? Lindo, parabéns. Obrigada, João. Né? Gente, a gente vai abrir também para Que 5 lindo, minutos foi agora ótimo, de parabéns. perguntas. Aproveita Quem pra quer tomar conversar água. com o João, Aproveita saber pra mais tomar algum água. detalhe de alguma coisa? Eu não vejo mãos levantadas. Tem mãos levantadas. Bom, né? Aqui, Ali. ó. Muito bem. Eu não sei como é que funciona na sua empresa, enfim. Quando você roda um ciclo de design thinking, já emenda no desenvolvimento ágil, quem que é o PO? Se vocês têm alguma metodologia para escolher esse PO, se é o cara do negócio ou se é o designer, por exemplo. Que isso me parece ser uma dúvida, assim, que quem é que pode representar mais o resultado do design thinking para o time de desenvolvimento? Boa pergunta. Normalmente, a gente sempre pega o cara do negócio. Eu acho que faz mais sentido o cara do negócio do que o cara do designer. Por quê? Porque primeiro que a gente prende o cara do designer numa função que talvez não é onde ele vai desempenhar o melhor daquilo ali, onde ele vai entregar maior valor, mas ele pode fazer um par junto com o cara do PO. E muitas vezes, no nosso, que somos consultoria, a gente tem o PO e o Proxy PO. A gente tem o PO da nossa empresa que fica fazendo um espelho do PO no cliente. E aí, dessa forma, a gente tem essa iteração e a gente tem esse ciclo de crescimento constante. Mas nunca o designer. Na minha opinião, o designer não deveria ser PO, não. Essa é a opinião, tá? Ok. Obrigada. E a gente nunca praticou dessa forma. Mais alguém gostaria? Mais alguém? Alguma pergunta para o João? Aqui, Murilo. Tem aqui na frente. Chegando, Murilo. João, tudo bem? E aí, Parabéns pela palestra aí. Valeu, cara. Obrigado. Cara, a gente sabe que design sprint é uma coisa que exige muito, né? De quem está atuando. Você já teve alguma experiência assim mirabolante? Que acontece de tudo, né? Em design sprint, né? Eu queria saber se você já passou por alguma coisa assim que você se lembra. Ou às vezes, realmente a solução que a gente estava tentando não era aquilo, ou de fato algo pelo inverso, né? Caramba, diversas, viu, cara? Se fosse parar para contar aqui para você, tem muita coisa. A gente já... Obviamente que muitas vezes, como a gente está fazendo design sprint, às vezes você começa com um desenho de um MVP e aquele não é o MVP que chega no final, não é o caminho certo, e a gente tem que rever isso de uma forma rápida. Como você disse, normalmente você trabalha numa design sprint aí, uma média de 20 horas por dia, e isso é uma coisa maluca que você fica bem pirado no final. E no final das contas, uma coisa que a gente fez, que a gente teve um cliente nosso que a gente propôs fazer uma POC na design sprint. Essa eu acho que foi a maior loucura de todas, porque além de fazer todo o design, toda a parte de usabilidade, protótipo, a gente desenhou um mecanismo funcionando ainda, o teste com um sistema funcionando, tendo desenvolvedores fazendo aquilo ali e virando. Então, a design sprint, a gente esticou ela para 6 dias, ela não foi 5 dias, a gente mudou um pouquinho o conceito dela, mas fez isso dessa maneira. Mas pontos principais assim que a gente surge nela, que eu acho que é o grande
grande ponto de uma design sprint que eu acho que ajuda muito é defender projetos junto ao corpo executivo de uma empresa, desenhar se aquele caminho é o caminho certo e de uma forma muito mais barata do que você começar um projeto e já iniciar aquilo ali desencadeando um gasto lá ao longo de um tempo assim grande. Beleza? Bom, como a metodologia é uma metodologia que vai consome bastante recurso, como é que seleciona ideias para rodar um design sprint? Porque, às vezes, o cliente não tem budget para colocar 6, 7, 8 pessoas para poder fazer pesquisa. E aí, dá uma luz para a gente sobre essa questão da seleção. Vamos lá. A gente, normalmente, você tem algumas formas de fazer. Você pode fazer uma sessão de brainstorm antes, onde você tem uma chuva de ideias e aí você começa a fazer isso e seleciona de uma maneira em 1 hora, você faz um pré-game e aí você faz uma seleção dessas ideias para tentar mesclar um pouco mais. E dentro da dinâmica, você começa a mesclar e faz quem que seria o maior representativo dentro de um cenário. Então, por exemplo, dentro de um cenário que você não pode ter grandes pessoas, você pega quem que vai representar aquilo e vai levar para dentro do mercado. Eu posso te explicar depois com mais calma. Pessoal. João, obrigada. Obrigada. Gratidão.